Bem-vindos ao canal do Medo B. Hoje a gente vai falar de medo. Bom, a gente vai falar hoje aqui de dois dos maiores medos das maiorias das pessoas. Eu vou usar para exemplo disso dois grandes clássicos da leitura e do terror, que é o Drácula e o Frankenstein. E o que o Drácula e o Frankenstein têm em comum é que o medo dos dois na história é totalmente contraditório um com o outro, é totalmente o contrário, né? Não é contraditório, é o contrário um do outro. Os dois livros foram escritos ali em 1800, o Frankenstein em 1818 e o Drácula em 1897. Mas vamos às histórias. No Frankenstein a gente tem o Dr. Victor Frankenstein, que é um cara ali estudioso pra caramba, e ele fica obcecado com a vida, ele pega uns livros de alquimia, ele fica obcecado com a vida e com a morte, ele tem medo da morte, medo das pessoas ali perder os parentes dele. Então ele começa a estudar muito ali a anatomia humana e um pouco de medicina. Ele está ali naquela época da peste negra, então as pessoas estão morrendo muito facilmente. E ele fica obcecado, ele abandona a família, tudo, ele se lacra e passa a estudar. Ele rouba o corpo das pessoas na rua, o corpo de execuções, naquela época que era comum, execução em praça pública. Ele pega os corpos, leva para casa, para um laboratório que ele tem, e começa a fazer experimentos isolado do mundo, se isola da família, ele nem se alimenta direito, ele põe a própria saúde em risco ali, de tanto que ele fica obcecado com a coisa. E aí ele consegue ali dar vida àquela criatura, o Frankenstein, ele consegue vencer a morte, juntando partes boas de alguns corpos, e aí um segredo da vida que ele não revela no livro, junto com a eletricidade, ele dá vida ao Frankenstein. Mas aí no próprio livro, aí entra a história do livro, ele fica horrorizado com aquilo que ele criou, aquela criatura, ele acaba abandonando aquela criatura e a criatura fica revoltada com isso. E aí já é a história do Frankenstein, não é nisso que eu quero entrar. Eu quero entrar nesse ponto aí, na obsessão pelo medo da morte, pelo amor à vida, e a luta da medicina, que é sempre para a gente ter mais vida, né? Prolongando mais vida e tentar vencer a morte. Algumas vezes até a capa da Super Interessante já disse que a medicina vai vencer a morte. Será que a gente vai vencer a morte? E será que é isso que a gente quer mesmo? Você tem medo da morte? E é aqui que entra o Drácula. O Drácula que é exatamente o contrário disso. Mas vamos voltar antes no vampiro. Esquece o que você conhece de vampiro hoje em dia e os crepúsculos da vida. O Drácula é uma maldição. Você ser um vampiro é uma grande maldição, um castigo divino. E é a vida eterna, é o castigo da vida eterna. Ele ficar ali vivo para sempre, ver todo mundo que ele gosta, que ele ama, morrer se for. E ele ficar aqui nesse mundo eternamente, sem a morte, sem o paraíso para alguns, ou mesmo só sem a morte, ficar aqui nesse mundo para sempre. Um grande castigo e dependendo de sangue, sofrendo, não é nem só ficar aqui, é ficar aqui e ficar sofrendo. Aqui o sofrimento terreno, o castigo da fome é insaciável que os vampiros têm. Então a vida ali passa a ser, o Drácula ali passa a ser o medo da vida eterna. A vida eterna é um grande castigo. E aí ele também vira um cara mau e revoltado com a vida e devorador de pessoas e do sangue, um caçador de sangue humano, né? Esse medo da vida existe, mas ele é uma coisa mais incomum. A maioria das pessoas acho que está em busca da cura, da morte, como acreditava o Victor Frankenstein. Mas o medo da vida também é um medo comum. E esse medo foi representado bem em alguns filmes de vampiro, como Entrevista com um Vampiro, onde ele tem aquela garotinha que tenta até cortar o cabelo, ela transforma em vampiro em jovem e ela vai ficar eternamente naquela idade, eternamente com aquela aparência, ela tenta cortar o cabelo nasce de novo. Essa cena é muito boa, ela mostra muito bem o castigo e a maldição que é um vampiro. A série True Blood também mostra bem ali a história do Bill. Ele mostra o passado dele, o castigo dele, a mulher dele, ele perdendo família e tudo. Enfim, mostra o vampiro como um peso, mas ao mesmo tempo é aquela história sempre a sedução ali envolvida no mundo dos vampiros. E é uma coisa muito mais sedutora do que dá medo nas pessoas. E esse é um mundo dos vampiros, esse medo é uma coisa tão contraditória, se falar que alguém tem medo da vida eterna, que existem muitas histórias do vampiro, ele se replicou muito até a gente chegar no que é hoje o crepúsculo. O vampiro é uma coisa boa de Deus, ele vive com toda a família dele, são todos vampiros, todos têm a vida eterna,
eles se alimentam de animais e eles brilham no escuro e eles só transformar o amor da vida deles em vampiro também. Ficou uma coisa muito fácil, futilizou muito aí o mundo dos vampiros. E é curioso que isso não aconteceu aí com a ideia do Frankenstein, a ideia do monstro. Ele não ganhou tantas atualizações nem tantos mundos paralelos como os vampiros. Tem histórias aí até hoje do Frankenstein, vai ter eternamente, sempre vão refazer e refilmar eles, mas ele não vai ganhar nunca tantas histórias. Ele não tem a sedução, né? Ele não tem a ideia de sedutor, ele é um retalho humano, aquela coisa ali toda costurada e junta, né? Talvez tenham que reescrever, e já tentaram, acho que reescrever Frankenstein aí, uma coisa mais moderna, mas nada deu muito certo, a ideia não ficou boa. E acho que muita coisa envolve nesses dois medos, o medo da morte e o medo da vida eterna. E tudo chega a essa conclusão aí que a morte é um grande mistério, um grande desconhecido. E aí fica a dúvida, você tem medo da morte? Ou você deseja a morte? Você tem medo da vida eterna? A vida é um castigo para você? Viver 500, 1000 anos? Como será o próximo século? Como será o ano 3000? Enfim, então é isso. Me diga aqui o que você tem mais medo, o que você teria mais medo. Ou o que você desejaria. Você tem medo da morte? Você tem medo da vida eterna? Escreve aqui nos comentários. Se você quiser falar comigo, fala comigo no Twitter, fala comigo no grupo do Medo no Facebook também. E me segue também no Instagram. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, assiste os vídeos anteriores e compartilha esse vídeo aqui para me ajudar. E não se esqueça de se inscrever no canal do Medo B. E bons pesadelos.